Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado. No livro de Malaquias, eu quero dar continuidade ao assunto de quarta-feira, lá no Tabernáculo Alterosas, quando nós falamos sobre crentes com espírito de avareza, levando à idolatria. O espírito de avareza leva o homem e a mulher à idolatria. Colossenses 3:5. Mas nessa noite eu quero dar continuidade, mas com outro tema, sobre mantimento na minha casa. Porque muitos não entendem o que significa esse versículo. Para que haja mantimento na minha casa. Muitas pessoas não entendem o que significa isso. Denominação não entende. Igrejas não entendem. O que significa entregar o dízimo para que não falta mantimento. Tem gente que confunde isso com cesta básica, confunde isso com ajuda de conta de luz, de água, de gás, de aluguel, e nenhuma coisa e nem outra tem a ver. Aí nós vamos ver o que significa isso, o que significa haver mantimento, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Amém. Então aqui nós estamos vendo Malaquias falando que Deus disse que se você for fiel, Ele também permanece fiel. Deus não permanece fiel. Deus é fiel. Amém. E Ele disse que se nós fizermos isso fielmente, dentro de um bom espírito, Ele disse, fazei prova de mim. Isso é dentro de um bom espírito. Você não vai barganhar Deus. Você não vai fazer troca com Deus. Barganha. Senhor, eu dou isso e o Senhor me dá aquilo. Troca. Não, Deus não faz trocas. Verdade. Aí Deus está dizendo no ministério de Malaquias, se isso for feito num bom espírito, né? Num bom propósito, bom coração, dando com alegria, como diz Paulo, então ele disse, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Mas o ponto-chave aqui nessa noite é, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento na minha casa. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, cometidos na tua presença. Ó Deus, ajuda-nos mais uma vez, diante da tua presença, ó Pai. Confirma
onde vai os dízimos? Glória a Deus. A quem se encarrega deles? Muito bem. Na quarta-feira, lá no Tabernáculo Alterosas, eu falei uma frase e não esperava falar aquilo, mas eu falei. Existem cultos que a pessoa vai assistir, vai ouvir, e de uma certa forma, lá dentro da alma, para alguns, se sentem um pouco pesados, porque dependendo do espírito que está dentro da pessoa, ela pode pensar, por que eu fui naquele culto? Porque se eu soubesse que iria pregar sobre aquilo, eu não teria ido. Porque se eu soubesse que iria pregar, falar sobre aquilo, eu não teria ido. Então, de um certo modo, em certas pessoas, não todas, e também não estou dizendo que aqui dentro haja, se tiver, aí é um problema seu e com Deus. Se tiver, seria um problema meu e Deus. Mas existem pessoas que lá no fundo do coração podem se sentir assim um pouco que abatido, entristecido, por ter ouvido certas verdades. E, no entanto, a pessoa deveria ficar agradecida. Deveria estar agradecido. E não entristecido. E não aborrecido. Se a correção vem de Deus, amém. Se vier do homem, calado. Porque em questão está ungido o Senhor. Porque qualquer palavra fora, você pode atingir o Espírito Santo. No entanto, antes ficar calado do que falar alguma coisa. Se vem do Senhor, glorifica a Deus. Dá glória a Deus. E se você for para casa e dizer assim, que maravilha, aquilo que o pastor falou hoje serviu para mim. Então dá glória a Deus. Dá graças a Deus. Só que quando Deus fala alguma coisa que serviu para mim e serviu para você, é para que no dia seguinte você faça diferente do que você vem fazendo. Vocês entenderam? Para que faça diferente do que vem fazendo. Porque não adianta nada nós, depois do culto, fazer uma avaliação e dizer, mas aquele culto foi para mim. Aquele culto me ajudou demais. E, no entanto, no dia seguinte, você não ajuda a si mesmo. Então, observe que, creio que aqui dentro, o único espírito que deve ficar entristecido é o espírito do diabo. É o espírito do diabo. Porque o espírito do diabo, ele é safado. É cafajeste. É ele que intromete nas nossas vidas. É ele que se intromete na nossa vida. É ele que faz nós nos enredar. É ele que faz nós girar. É ele que faz nós ficar embaraçados. O diabo é que nos faz ficar envergonhados.
Então, se tem um espírito aqui que deve ficar entristecido, é o do diabo. Porque o Espírito de Deus vem para nos alegrar. O Espírito de Deus vem nos alegrar. E se você tiver alegria o bastante, você pode correr mais um pouquinho, vai transbordar. Então, o que seria isso? Que mandamento é esse que Deus está dando à igreja? Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa dos nossos dízimos? Deus precisa dos meus 10%? Deus precisa das minhas ofertas? Deus precisa dos meus votos? Não. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa das ofertas, por Ele é aquele que dá condições de nós ofertar. Mas o que Deus quer é que a igreja se sinta na obrigação e no direito e no dever de sustentar a casa pela causa. Porque Deus não ordenou que os anjos pregassem. Deus não ordenou que os anjos viessem no céu, construíssem uma igreja, fizessem um púlpito e estivessem aqui, em frente ao microfone, ministrando um casamento, ministrando uma santa ceia, impondo as mãos sobre os enfermos, apresentando uma criancinha quando nasce. Deus não nos impôs isso aos anjos, mas Deus ordenou isso aos homens. Deus chamou homens para exercer esse ofício. Deus chamou homens para exercer esse ministério. E esse ministério para Deus, em relação ao povo, à igreja, é tão importante, que quando Deus ordenou o sacerdócio lá no Antigo Testamento, começando na lei, esse ministério sacerdotal é tão importante que Deus disse assim: Moisés, eu não quero nenhum sacerdote, nenhum levita envolvido com coisa alguma, a não ser com as coisas do Senhor. Amém. Eu não quero nenhum sacerdote que trabalhe no templo, que oferece holocausto, que faz sacrifício. Eu não quero que nenhum sacerdote faça nada, tenha nada, mas só para os serviços do Senhor. Amém? Amém. Deus quis dizer para Moisés: eu não quero ver os meus sacerdotes envolvidos com nada secular. Eu quero vê-los parar na brecha o tempo todo. Amém. Os sacerdotes. Então, quando Deus disse isso para Moisés, o que aconteceu? Josué guardou a lei. Josué guardou a lei. Cabia a Josué a introduzir o povo na terra, repartir as terras, dividir as terras. Lá estavam as tribos. Lá estavam as tribos. E as tribos precisavam de suas terras divididas, cada um no seu canto. A tribo de Judá com um pedaço de terra, a tribo de Benjamim, a tribo todas as tribos. Tinha que ter um pedacinho de terra. E naquele pedaço de terra, eles iam viver dela, trabalhar nela, cultivar nela, colher nela, plantar nela, viver dela.
Mas quando chegou para a tribo de Levi, de onde saem os sacerdotes, de onde saem os homens que cuidariam das coisas do Senhor e não das coisas da terra, Deus disse para Josué: Josué, a estes terra nenhuma terá. Que coisa, né, irmãos? A estes terra nenhuma terão, porque eu os separo para mim. Eles cuidarão dos trabalhos do Senhor. Amém? Mas Josué podia perguntar assim: mas Senhor, eles têm família, o sacerdote tem esposa, tem filhos, como que eles viverão? Josué, fala com o povo que todo o trabalho das vossas mãos que tirarem da terra, trazei os dízimos e deposite aos sacerdotes, porque eles viverão dele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Como que está escrito lá em Números, capítulo 18, versículo 20? Disse também o Senhor a Arão: na sua herança, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Olha só, irmãos. Eu sou a tua parte, eu sou a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi, olha só, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança eles terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, a nação toda, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Amém, irmãos? Isto é, na hora que chegou na terra, nenhum pedacinho de terra terá. Quando chegou na terra de Canaã, nem um pedacinho de chão terá. Vocês viverão do que trarão Israel os seus dízimos, e dos dízimos vocês viverão. Vocês não terão herança, porque eu, o Senhor, sou a tua herança. Amém? Então eles viveriam do quê? Do quê? Dos dízimos. Então observe bem que muitas pessoas não entendem isso. Não entendem: para que haja mantimento na minha casa, trazei os dízimos à casa do tesouro. Quando diz a casa do tesouro, é porque existia no templo um lugar separado, onde os dízimos eram depositados, tipo tipo disso aqui, ó, que está aqui pendurado aqui. Nós chamamos de casufilaço. Então os dízimos eram depositados dentro daquela urna, dentro daquele casufilaço. Era entregue ali. Então, quando os filhos de Israel ganhavam algum dinheiro, ia lá, trazia a 10ª parte, colocava ali. Quando os filhos de Israel tinham ali, plantava milho, plantava isso, aquilo outro, quando ia colher, tirava os dízimos daquilo, levava para o templo, para o sacerdote viver dele. Quando fazia isso, aquilo, tirava os dízimos e trazia para o templo, para que o sacerdote que trabalha no templo, que serve integralmente o tempo todo, viveria dele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, muitas pessoas não entendem isso. Para que haja mantimento na minha casa. E eles pensam que esse mantimento para que haja cesta básica, para que haja dinheiro para pagar a conta do Beltrano, a conta de Ciclano, a luz do fulano, o gás de Beltrano. Não é nada disso.
Isso pode ser feito através de oferta voluntária. Voluntária. Os dízimos não. Os dízimos vão direto para o sacerdote, vai direto para o ministro, para viver dele. Quando se fala para que haja mantimento na minha casa, mantimento quer dizer comida. E quem é que traz comida para a igreja? Quem é que traz comida para a igreja? Quem é que traz alimento para a igreja? É o ministro. Amém. Então observe bem. Quero que os irmãos prestem atenção, que eu vou contar uma experiência que o irmão Bernardo teve aqui. Mas antes disso eu quero contar algo. Um certo irmão, em um determinado dia, indo adorar a Deus na igreja, disse ao pastor: pastor, vim entregar o meu dízimo. A resposta do pastor para aquela pessoa e quem não entende e não seja espiritual, tem muita gente que não entende. Não. Tem gente que tem, olha, eu vou falar para você, a pior coisa que tem é lidar com crente carnal. A pior coisa que tem é lidar com crente carnal. O crente carnal não é igual ao crente espiritual, que Paulo disse que aquele que oferta, que deve ofertar com alegria. Não é, irmãos? Ofertou com alegria, deu com alegria, não quer saber de nada. Mas o crente carnal, o crente peçonhento, o avarento, depois que ele entrega o dízimo, tem que policiar o dízimo. Tem que ficar policiando. Será que o pastor está fazendo com o meu dízimo? Será que o pastor fez com o meu dízimo? Seu? Seu? Tem certeza que é seu? A pior coisa que tem é trabalhar com crente natural. Crente pé choco. Crente casca grossa. Crente moribundo. Crente relatório. Eu quero relatório. Não. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, irmãos? Aquele que dá com alegria sem esperar. Não, eu estou dando aqui, mas eu espero que Deus me ajude ali. Não é assim que funciona. Eu estou dando aqui, eu espero que Deus me ajude ali. Aí você está fazendo um contrato com Deus. Aí você dá esperando algo em troca. Aí não vai funcionar. Você dá porque você ama Deus, você obedece a Deus. E se você tiver um espírito correto, sincero, por aquilo que você está fazendo, Deus saberá. Deus repreenderá na hora certa. Que está devorando o seu lar, que está devorando sua saúde, que está devorando sua geladeira, a sua vestimenta dos seus filhos. Se você for sincero, se você for obediente à palavra, se você tiver um espírito correto, sincero, Deus repreenderá aquele espírito, aquele demônio na sua vida. Mas não faça jogo com Deus. Não faça contrato com Deus. Não tente chamar Deus para a roda de negociação. Deus não aceita isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, um certo irmão, em um determinado dia, indo adorar a Deus, como de costume na igreja, ele chegou perante o pastor e disse: pastor, vim entregar o meu dízimo. A resposta do pastor, para quem não entende, quem não é espiritual, pode encarar como ironia, mas o pastor lhe respondeu: seu? Isso foi perguntado para ver se a pessoa era realmente espiritual. O rapaz disse: sim, pastor, o meu. O pastor mais uma vez disse: tem certeza que é seu?
O rapaz ficou com a cabeça assim, pensando, disse: eu não entendi, pastor. E o pastor foi logo lhe explicando: filho, esse dízimo não é seu, é do Senhor. O seu talvez esteja na sua casa, no banco, ou talvez no seu bolso, na sua carteira. Mas esse aqui que você está me entregando não é seu, com certeza. E sim do Senhor. Os irmãos, tá vendo? Eu vim trazer o meu. Que seu? Seu nada. Do Senhor. Do Senhor. O seu ficou no banco para você pagar a sua farmácia, o seu açougue, as suas dívidas, os seus compromissos. Filho, esse dízimo não é seu, e sim do Senhor. O pastor lhe perguntou: há quanto tempo você está em posse dele? Está com 5 dias que eu estou guardado, desde quando eu recebi meu pagamento. Então o pastor disse: como você mantém contigo algo que não lhe pertence, sabendo que não é seu? Os irmãos entenderam agora, irmãos? Quem é espiritual entende o que eu estou falando. Agora quem não é, fica aí boiando. Veja, vou repetir. O pastor lhe perguntou: há quanto tempo você está em posse dele? Há uns 5 dias, desde que recebi. Então o pastor disse: como você mantém contigo algo que não lhe pertence, sabendo que não é seu? O pastor disse: filho, tudo que nós temos nesta vida a fazer, ou tenha feito, Deus deve ser o primeiro a ser buscado. Ou seja, antes que você faça qualquer coisa, atenda primeiro os mandamentos do Senhor, e assim tu serás bem-sucedido. É por isso que tem muita gente, irmãos, tem muita gente que é até mesmo dizimista num bom sentido, mas não é bem-sucedido pela maneira de tratar com ele. Vocês estão entendendo, irmão? Tem até cristãos que é até dizimista num bom sentido, mas não é bem sucedido pela maneira de tratar com ele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quer ver? Quer ver uma experiência do profeta? O profeta disse que era um perigo ficar com o dízimo na mão. Parágrafos 13 da mensagem Cristo revelado em sua própria palavra. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000. Esse foi o custo que ele teve de tratamento no hospital. E havia uma farmácia aqui do senhor Swainville, e eu lhe devia cerca de $300 ou $400 de remédios. Dívida com o hospital, dívida com a farmácia. Ele nem mesmo me conhecia. Eu cheguei até ele, eu não o conhecia, e ele simplesmente enviava isto para lá, para cima, de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. E eu disse: senhor Mason, eu te devo. O senhor Mason, lá na Avenida Cult com a Spring. E eu disse: eu lhe devo. E eu permaneço terrivelmente fraco, dependendo dos remédios. Estou tentando ir trabalhar. Ele tinha um emprego. Estou tentando ir trabalhar. Agora, se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão. Isso na sua juventude. Eu tinha acabado de me tornar um cristão. Eu disse: senhor Mason, como meu dever para com Deus, na hora que eu for trabalhar e receber os meus proventos, eu devo a Deus primeiro, depois do Senhor.
Senhor Mason, em outras palavras, eu não irei de maneira alguma vir tratar com o Senhor primeiro, se eu não tratar com Deus primeiro. Eu te devo, Senhor Mason, mas antes de que eu pague qualquer coisa ao Senhor, eu quero tirar e pagar os meus dízimos primeiro. Amém, irmãos? E o meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Amém? Os irmãos entenderam? Está vendo como é que é a coisa? Às vezes tem cristão que é até dizimista, num bom sentido, mas a forma de não ser abençoado é a maneira que aplica ele, a maneira que trata ele. Vocês estão entendendo, irmãos? É igual, por exemplo, assim, é igual o pai com o filho. O pai não vai deixar de ser pai. O filho não deixará de ser filho. Mas aquele carinho de pai, aquele carinho de filho, aquele amor de pai, aquele amor de filho, aquela atenção de pai, aquela atenção de filho, talvez não tenha pelo tratamento de um dos outros. E no entanto, deve ser filho, deve ser pai. Às vezes tem dizimistas com boa intenção, mas é a maneira de você tratar com ele. Os irmãos, glória a Deus. Santo Deus da glória, obrigado. então as pessoas não entendem para quem vai os dízimos, para onde vai. Na mensagem Deus sendo mal entendido, parágrafo 45, o irmão Branham diz o seguinte, respondendo uma pergunta de um amado irmão. Eu acho que esse irmão estava tendo problema com isso. Aqui, ó. Pela resposta, tem que ser espiritual, amém, irmãos? Se você não é espiritual, você lê a mensagem como jornal diário. E para isso está cheio na mensagem. Está cheio de gente na mensagem, lendo a mensagem como se fosse um jornal diário. Como a Bíblia. Lendo a Bíblia como se fosse um jornal. Não é perceptível, não é espiritual para entender o que está sendo falado nas entrelinhas. Olha o que o irmão Branham disse. Esse rapaz deve ter tido algum problema, ou estava tendo problema, ou era um avarento dentro da igreja. Irmão Branham, se um cristão não paga seu dízimo, é perigoso ele não ir para o céu? Poderá perder o céu se ele não for um dizimista? Olha só. Irmão Branham diz o seguinte, sabe por que eu faço culto de perguntas e respostas? Quem sabe? Quem já viu o irmão Branham falar? Qual é a resposta que ele deu? Para saber o que tem dentro do coração das pessoas. E você sabe por que eu faço culto de perguntas e respostas? Para mim saber o que tem dentro do coração das pessoas. É pela pergunta que faz que eu sei que está dentro do coração. E então fizeram a pergunta do irmão Branham. Irmão Branham, pode um cristão perder a salvação por não ser um dizimista? O irmão Branham respondeu, eu não poderia dizer que sim nem que não, mas eu creio realmente que cada cristão está obrigado a pagar os dízimos, porque é um mandamento do Senhor. Amém. Em outro ponto, ele disse, respondendo uma pergunta, irmão Branham, pode um homem perder a sua salvação por não ser um dizimista? Ele respondeu, não tenho escritura para isso, mas todo cristão santo é um dizimista do céu. Amém. Amém. Então observe bem que o irmão Branham diz na mensagem Deus sendo mal entendido 111. Eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal, presta atenção. Eu gostaria de lhes dar um testemunho pessoal de como eu estava até mesmo com fome, a minha mãe e os outros com fome. Eu estou lendo o parágrafo 111, quem tiver a mensagem em casa, leia. A minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo,
Porém eu separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. Quem quer ler? Só ler. Parágrafo 111. Porém eu separava o meu dízimo primeiro. Irmão, para fazer isso aqui tem que ter muita fé. Amém, irmão? Para fazer isso aqui tem que ter uma vida muito entregue a Deus. Hã? Ele está falando aqui no parágrafo 111, ó. Eu até mesmo com fome, minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo, porém eu separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. E você deveria ver o que acontecia. Parágrafo 111. Agora, para agir dessa forma, tem que ser um cristão, irmão. Oh, Deus. Para agir desse jeito aqui, tem que ser um cristão. Porque tem crente meia chapa, que primeiro é os compromissos com César. Não, primeiro é César. Meu negócio é com César primeiro. Depois, se sobrar, é para Deus. É, assim. Não, meus compromissos primeiro é com César. Eu fiz um compromisso com aquela mulher ali, comprei na revista, aquele perfume. Eu fiz um compromisso ali com aquela mulher que comprei uma roupa e não sei o que. Eu tomei o dinheiro emprestado com o João, com o Joaquim. Então meu compromisso é com César primeiro. Se sobrar, Deus sabe. Crente meia chapa. Porque o cristão verdadeiro, irmão, ele fica dentro de Mateus capítulo 5. Buscai o Senhor primeiro. Amém, irmão? Buscai o reino de Deus primeiro. Deixa Deus ser o primeiro em tudo. Ó, você quer ver o nível espiritual do crente? Converse com ele uns 10 minutos, 15 minutos. Se ele não entregar alguma coisa para Deus, é porque tem alguma coisa errada. Ô irmão, eu estou indo ali, estou indo ali. Amanhã eu volto. Ele esqueceu de dizer, se Deus permitir. Você já conhece o nível de Deus, olha só isso aí. Só dele esquecer que amanhã ele só voltará se Deus permitir. Amém. Só já conhece. Se você não irmão. Amanhã, se Deus quiser, eu estou viajando, tá? Só isso. Se Deus permitir. O cristão verdadeiro, espiritual, ele nunca deixa Deus de fora do seu negócio. Ele nunca deixa Deus de fora nos seus negócios, para comprar uma casa, para fazer uma viagem, para fazer uma coisa. Ele nunca deixa Deus de fora. Ele sempre quer contar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo teu nome. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Então, os dízimos, ele vai para o sacerdote, para o ministro, para mantê-lo integralmente envolvido nas coisas do Senhor. Nos trabalhos do Senhor. Então, os dízimos, as ofertas, são exatamente para este fim. Hebreus 7, verso 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele quem se testifica que vive. 1 Coríntios 9, 13, 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar, estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho. Todos sabemos que o irmão Brana ensinou sobre a paga, entrega dos dízimos. O pastor na igreja, e de como isso funciona mediante a forma levítica, ensinada por Deus a Moisés, e de como os sacerdotes que cuidavam e ministravam no templo no Antigo Testamento. Sabemos que quando Josué foi dividir a terra aos homens, sacerdotes que eram da tribo de Levi, não deveria ter que arar ou mexer na terra alguma para seus sustentos, e sim receber dízimos do povo hebreu,
e assim viver deles, pois Deus não os queria envolvidos com as coisas do templo e com as coisas da terra ao mesmo tempo. E um levita sacerdote, naquele tempo, era separado para o ofício sacerdotal e cuidava dos assuntos e dos negócios do Senhor, fazendo com que o restante do povo aplicassem bem as leis e os seus sacrifícios e as suas ordenanças. Amém, irmão? Glória a Deus. Todos sabemos que o irmão Branham não era um pastor. Você acha que o irmão Branham recebia dízimo? O irmão Branham não recebia dízimo. O irmão Branham não era pastor. O pastor da igreja era o irmão Orman Neville. Por semana era tirado $200, $100 e dava para o irmão Branham. Por semana. Tirava e dava para o irmão Branham como uma oferta de amor. Mas quem era o pastor do tabernáculo era o irmão Neville. Os dízimos eram para o irmão Neville. O irmão Branham era um profeta. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Amém. Embora o irmão Branham exercia os 5 ofícios de uma vez. Embora o irmão Branham era evangelista, embora o irmão Branham era pastor, embora o irmão Branham era profeta, apóstolo e doutor. Mas pastor, ele disse, Deus nunca me chamou para ser um pastor. Porque para ser um pastor precisa da paciência do irmão Neville, e eu não tenho. Será que eu tenho também, irmãos? Um pastor não fica viajando como o irmão cruzou 7 vezes o país, o mundo todo. O pastor não fica fazendo isso. Ele é um apóstolo, enviado, um profeta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos não entendem essas coisas. Os irmãos não entendem. Todos sabemos que o irmão Branham não era um pastor. E até numa mensagem ele disse que faltava algo nele para exercer esse ofício. Na mensagem advertência e depois juízo, ele disse, Deus não me chamou para ser um pastor. Porque pastor é um homem especial. Deus não me chamou. Eu teria que ter a paciência que o irmão Neville tem. E eu não posso. Eu não tenho essa paciência que o irmão Neville tem. Amém, irmãos? Amém. Todos sabemos que o homem não era um pastor. E até numa mensagem ele disse que faltava algo nele para exercer esse ofício tão grandioso. Mas ele tinha um pastor na sua igreja, o irmão Orman Neville. O irmão Branham tinha o orgulho de dizer, o meu pastor. Amém, irmãos? O nosso pastor. Aqui o nosso pastor no tabernáculo. O meu pastor, o seu pastor. Aleluia. Você pensa que o irmão Branham não tinha pastor para ele? O irmão Branham era ovelha, mas era profeta. Todos sabemos. E se era o pastor, e se o irmão Neville, o pastor local, se ele era o pastor, deveria estar totalmente envolvido com a igreja. Por isso que o irmão Neville não viajava tanto. Era só o irmão Branham. E se era o pastor, o irmão Neville, deveria estar totalmente envolvido com a igreja e com os assuntos da igreja, como visitar, orar, batizar, outras coisas que se estivesse fazendo outra coisa em secular, não poderia realizar por isso, para tê-lo integralmente na igreja. Era digno de ter o seu salário. Amém? Amém. Quando se fala assim, digno é o obreiro de ter o seu salário, não quer dizer um valor, não. Não quer dizer um valor estimado. Qual é o mínimo que o governo paga no Brasil? Qual é o mínimo? Um salário mínimo. Quando a Bíblia diz, digno de seu salário, não quer dizer um valor calculado, não. Salário é um dinheiro que recebe. Mas para o nosso Brasil, na Constituição que nós temos, para ter um número, para se chegar a um número, um valor, colocou o mínimo. Estão entendendo, irmãos? Amém. Salário mínimo. Aleluia. 1 Timóteo 5, 17, 18.
Os presbíteros, que quer dizer pastor, que não existe esse negócio de presbítero, uma coisa é pastor, não. Presbítero na Bíblia é pastor. Não existe na Bíblia, não existe 6 ofícios, 7 ofícios em Efésios 4, verso 11, não. Presbítero é pastor. Eu já vi um dia um homem, 2 homens. Um é presbítero e outro é pastor. Assim, eu sou presbítero e você é pastor. Os 2 é pastor, porque não existe presbítero e pastor. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Quero que eu explique uma coisa para os irmãos aqui, que às vezes vocês não entendem, não. Bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Não muda nada. Presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. É o mesmo ofício. Os presbíteros que governem bem, 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que governem bem. Aí você vai ver lá a ordenança do pastor. O bispo que governem bem suas próprias casas. Você está entendendo, irmãos? É a mesma coisa. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Amém? Amém? Trabalham na palavra e na doutrina. Não na empresa e tal e tal. Na palavra e na doutrina. Amém. 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Chamou o pastor de obreiro. Estão entendendo, irmãos? Obreiro é o que trabalha. Obreiro, operário, trabalhador. As pessoas não entendem. Dão até cargo para a igreja de obreiro e não sabem o que significa obreiro. Eu sou um obreiro. Não, o senhor é pastor, obreiro, trabalhador. Amém, irmãos? Trabalha onde? Qual emprego? Trabalha na palavra e na doutrina. Que seja estimado de duplicada honra. Amém? Aleluia. Quando se fala de salário do presbítero, todos nós sabemos que presbítero é o pastor. Não quer dizer de um valor numérico específico, e sim salário apenas. O irmão Brana, que não era pastor, lhe davam $100 semanais. E em outras vezes os próprios irmãos lhes davam uma oferta de amor. Assim como nas campanhas, mas os dízimos não, diferente. Se o irmão Brana não era um pastor, quem era? Quem era? Ormond Neville. O pastor é um homem com um ofício que apacenta uma igreja local. E o profeta é diferente disso. Fazia um trabalho diferente, estando viajando pelo mundo inteiro com um ministério profético. Amém, irmão? Desenvolvendo um trabalho de um apóstolo, como muitas vezes em viagens, como sim um enviado. Amém, irmão? Porque apóstolo quer dizer o enviado. Dízimo. O que é dízimo? É uma ordem divina, em Malaquias 3, em paga justo ao ministério local, onde se tem um pastor para mantê-lo na igreja, para que as ovelhas tenham o alimento que provém do ofício e ministério daquele homem. Amém, irmão? Para que haja mantimento na minha casa. Isso é, para segurar o ministro ali dentro. Amém, irmão? Perguntas e respostas número 14. Pergunta de número 11. Irmão Brana, seria errado usar os dízimos como fundos para pintar a igreja, construir igreja, comprar banco e essas coisas tudo? Irmão Brana diz, vê, aqui está uma coisinha milagrosa para a igreja. Não, corretamente, não. Os dízimos têm que ir para o ministro. Isso é certo. Na Bíblia, eles tinham um lugar, uma gavetinha, uma caixinha, onde colocava na porta do templo, aqui nós colocamos aqui dentro, onde eles depositavam ali suas ofertas voluntárias, que serviriam depois para tirar, para poder cobrir as despesas, fazer alguma coisa no templo.
cortina, alguma coisa nesse sentido, no templo. Esta caixa, bom, vai dizendo, esta caixa colocava na porta do Velho Testamento para na edificação. Esta caixa servia de fundo, onde as pessoas depositavam ali. Vocês já leram isto muitas vezes no Velho Testamento? Eles mantinham as construções e coisas assim. Todos os reparos da igreja, até uma lâmpada, seja o que for, eram tirados daquele fundo, daquela caixa. Porém, o dízimo, não. Os dízimos vai para os seus sacerdotes, seus pastores, vão para eles e nada mais para viver deles. Amém. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 182. No capítulo 7 de Hebreus, quando Abraão regressava da matança dos reis, encontrou a Melquisedeque, ele lhe pagou o dízimo. Aquele era Melquisedeque, rei de Salém, o qual é rei de paz e rei de justiça, que não era outro senão o próprio Deus. Porém, quando tu pagas o dízimo, quando tu devolve, você devolve exatamente no lugar onde você obtém o teu alimento. Aleluia! Glória a Deus. O teu alimento. Trazei todos. Amém, irmãos? Os dízimos não vai para a igreja, pessoas. Não vai para o edifício, tijolos. Vai para o sacerdote, para viver dele. Mas aqui vai uma pequena observação minha. Acaba que o pastor é o mais ofertante. Os dízimos vai tudo para ele, mas acaba que ele é o mais ofertante de todos os da igreja. Porque ele pega do que é do dízimo, que não deveria pegar, e acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? É igual, por exemplo, em Sanzeiro, o aluguel na igreja. Não pode ser pago com os dízimos. Tem que ser pago através de ofertas voluntárias, para manter aquilo lá, para manter os tijolos, não o ofício. Para manter o ofício na igreja, é o dízimo. Para manter os tijolos, a pintura, é a oferta na caixinha. Por isso que cada um dos irmãos dá tanto, para poder pagar o lugar. E quando reúne lá, faltando 6, a esse mês faltou 2, 4, 3, 5, 6 pessoas, 5, 6, acaba o pastor fazendo o quê? Hã? Está vendo? Acaba que o pastor é o maior ofertante. Os irmãos entendem, irmãos? Acaba que o pastor é o maior ofertante. Chega o irmão, pastor, eu estou sem gasolina para voltar, eu vou na caixinha. Não tem, aí vou ter. Toma, irmão. Acaba que o pastor é o maior ofertante. Estão entendendo, irmãos? Ó, precisamos de 2 mil panfletos. Vamos ver na caixinha se entrou alguma coisa. Ah, não tem. Ah, tem 20. A custa 100. Ah, vai o pastor tirar mais 80. Estão entendendo? Acaba que ele é o maior ofertante. Pastor Luiz Mendes, eu e o pastor Luiz Mendes conversando sobre isso. Acaba sendo o maior ofertante. Estão entendendo, irmãos? Aleluia. Agora eu vou fazer outra observação. Está sendo gravado. Isso aqui vai para a internet. E isso aqui tem pastor que vai gostar muito, não. Eu vou falar aqui agora. Da mensagem. Não vai gostar muito, não. Uma observação que eu vou fazer aqui. Aleluia. Vamos lá. Presta atenção. Vou repetir. Os dízimos não vai para a igreja, pessoas. Porque a igreja é pessoa. A igreja somos nós. Não vai para o edifício, tijolo. Vai para o sacerdote, para viver dele. Mas aqui vai uma pequena observação. Tem igreja que entra N de dízimos. Vamos colocar aqui 100 mil reais. 200 mil reais. N de dízimo. Um montante gigantesco. Será que, sabendo que isso vai para o pastor, será que suponhamos que, vamos supor que se entrasse 50 mil reais, não poderia viver aquele pastor só de 10 ou de 15? Entendeu agora o que quer dizer, irmãos? Vocês entenderam agora o que quer dizer? Entenderam o que quer dizer? Tem igreja que entra 250, 300, meio milhão de reais. Será que o pastor não pode viver de 10 mil por mês? Será que não pode?
E aí está. E aí tem tantos pastorzinhos no campo, sofrendo, passando dificuldade. Será que não podia fazer alguma coisa? Ele tem autoridade para fazer isso, está na mão dele. Amém. Mas não, diferente. Agora entra 50 mil na minha igreja. Eu não posso viver de 10 mil. Não posso viver de 10 mil. Não posso viver. Não é possível. Não é possível com a economia que nós temos no Brasil, uma igreja que tem 300 membros, 400 membros, 500 membros, e entra ali 60, 70 mil mensais, e o pastor local não pode ver com 10 mil. Que negócio é esse? É uma observação minha. É eu que estou observando. Porque não tem Bíblia para mim poder. Não tem Bíblia para eu apoiar isso aqui nem mensagem. Porque o profeta se bateu para ele, pastor. Mas será que num bom senso não poderia viver de 10 e 15, não? É verdade. Para que aqueles que estão lá, lutando, sofrendo, pudessem ter alguma chance de viver o mesmo gozo, com a tranquilidade. Existe um desdobramento muito estranho, não existe, irmão? Muito estranho. Muito estranho. E tem lugar, tem companheirismo que tem ali 500, 600 pastores, e esses 600 pastores mandam todos os dias do dia para aquele pastor local. Porque ele fica na cabeça. Ai, pelo amor de Deus. Aí a coisa fica meio estranha. Vocês estão entendendo o que eu dizer, irmãos? O que eu estou dizendo aqui não tem base da mensagem bíblica para dizer, não importa se vai entrar 1 milhão, a Bíblia está dizendo que vai para o pastor. Mas será que não pode viver o pastor? Supondo que a igreja entra R$1 milhão, não pode o pastor viver de 20 mil por mês? Não poderia viver? Com 20? Porque é até um insulto para aqueles que ganham pouco, irmão, o mínimo. É um insulto. Você fala em contar os seus pastores. Isso. Eu não vou dizer o nome não, só para nós terminar aqui. Uma vez, há muito tempo atrás, foi em 2002, por aí, 2001, 2002. Eu estava passando uma dificuldade no meu início do ministério. Tinha 2 anos de pastor. Mas estava com uma dificuldade muito grande. Aí eu pensei naquela noite, não dormi naquela noite, porque eu precisava resolver os problemas. Não dormi naquela noite. E era sábado, domingo. Eu falei, eu vou lá. Eu vou nessa igreja, eu vou lá conversar com o pastor. Porque essa igreja tem muita gente, muita gente. E claro que esse pastor deve estar confortavelmente bem. Não vou dizer muito bem, mas bem. O que eu pedi de ajuda, só na hora das ofertas tirava 3 vezes o valor. As ofertas, só na hora das ofertas. Não posso, nós não temos. Ok, Deus te abençoe. Estão entendendo, irmãos? Amém. O que eu pedi de ajuda, só na hora das ofertas, de tirar as ofertas, igual o irmão fez aqui, irmão Antônio, era 3 vezes mais. Não podia, o dia que estava tendo. Tá bom. Amém. Continuei ali, tendo companheirismo e tal. Dessa maneira. Então quer dizer que, suponhamos que você está aqui, ó, cheio de moeda no bolso aqui. Às vezes eu estou cheio de moeda no bolso. Aí você na esquina encontra, você está cheio de moeda no bolso aqui. Você encontra com uma pessoa na esquina. Ele fala até o valor, um pedinte. Uma pessoa pergunta, você não tem 10 centavos mesmo de dar, não? E você não pode tirar 10 centavos? Você não pode tirar 10 centavos? Ele fala até o valor. Que 10 dá para comprar o quê, irmão? O que dá para comprar? E você está cheio de moeda aqui. E ele fala até, um pedinte na rua, você não tem 10 centavos para me dar? Você não pode tirar 10 centavos? Olha, se você não pode tirar 10 centavos para dar para
para uma pessoa que está pedindo até o valor, nem falou, me dá um dinheiro aí, pediu até o valor, 10 centavos, o menor que pode ter, e você é tão miserável, desgraçado, que não pode dar. É igual na hora das ofertas. Na hora das ofertas. Deixa eu ver aqui. Na hora das ofertas. O pastor Luiz mesmo que falou isso. Eu vou repetir o que ele falou. Num vídeo que ele fez lá na igreja. Na hora das ofertas, agora é as ofertas. Ele vai olhando na carteira. Desse lado de cá ele colocou as notas de 100, desse lado de cá ele colocou as notas de 50, nesse ele colocou a de 20, essa de 10, aqui é de 5 e aqui é de 2. Aí ele fecha a carteira e está uma bolsinha cheia de moeda. E ele coloca a moeda. Você vai entendendo? Nada contra isso. Não é obrigação. Mas pelo Espírito você já percebe. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, vejam bem. Um dia eu vi uma situação, e eu acho que a pessoa só fez porque não tinha como escapar. Na hora da oferta, ele não tinha notas menores, só tinha notas maiores. E ele tirou a nota maior. Ele não podia voltar atrás porque não tinha. Mas quando ele colocou a nota lá, irmão, ele ficou tão chateado porque deu aquela nota. Deus recebeu isso, irmão? Deus recebeu isso? Não. A igreja recebeu, mas Deus não. Deu com o coração partido. Deu com o coração rasgado. Ficasse para ele. Fazer que nem Ananias, né? Pedro não falou isso? Pedro não falou isso para Ananias e Safira? Ô Ananias, ficando com você não ficaria assim mesmo? Mas por que você tentou o Espírito Santo? Estando com você, ficaria com você mesmo. Mas como você não se importou e quis fazer uma barganha, discutiu o assunto em casa, você entristeceu o Espírito Santo. Os irmãos entenderam, irmãos? Outra coisa que às vezes os irmãos não entendem, já que nós estamos falando disso, vamos falar logo uma vez. Aproveita o momento. Dízimo, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Dízimo. Nós no Brasil tem uma cultura, nos Estados Unidos tem outra, outros países tem outra. Temos uma cultura de receber dízimo só de valor em espécie, em dinheiro. Mas a Bíblia diz que é o dízimo de tudo. De plantar, do que plantou, é o que você colheu no seu terreiro, na sua fazenda, é tudo. A Bíblia diz que é dízimo de tudo. Amém, irmãos? Mas nossa cultura no país ocidental, dos países do Ocidente, nós recolhemos o dízimo em espécie, em dinheiro, valor monetário, 10%. Mas o dízimo é de tudo. E outra coisa, dízimo. Se a Bíblia diz, trazer a 10ª parte, então não pode ser 9, não pode ser 8. Então se você traz a 10ª parte, como é que você vai tirar o dízimo de líquido, em vez de tirar o do bruto? Dízimo não te tira do líquido. Dízimo tira do bruto. Dízimo não tira do líquido. Dízimo tira do bruto. Se é 10ª parte, se você entrega, presta atenção no que eu vou dizer aqui, está sendo gravado. Se você tira dízimo do líquido, você pode ter certeza que para Deus você está entregando ou 7%, ou 8%, ou 9%. Não é 10ª, porque o 10º é o bruto. Amém, irmãos? Você não está cumprindo com a palavra. E aí, você é um dizimista fiel, parecendo ser fiel, mas não é fiel tanto. Você não trata aquilo com seriedade, não trata aquilo com respeito, com seriedade. Quem entendeu? Não dá o devido tratamento. Como eu expliquei no princípio. Aquele desconto que houve foi de INSS, que é dele. Que é dele. É dele. Ó, descontou o piso para zero. É seu. Descontou o INSS. É seu. Está sendo colocado lá. Descontou o FGTS. É seu. Está indo lá. Quando você for embora, vai ter um restituir para você outra vez. Então, como é que você está indo do líquido? Estão entendendo, irmãos?
não caia na ideia dos governadores, dos políticos safados, tem não. Eu roubei, mas dei. Eu roubei, mas dei. Eu tirei do Senhor, mas dei também. Que coisa, gente. Vocês estão entendendo, irmão? Então, graças a Deus, por que nós estamos falando nisso? Isso aqui não deveria nem estar pregando sobre isso aqui. Não deveria nem estar pregando sobre isso aqui. Porque nós não somos meninos na fé. Nós já temos maturidade espiritualmente para comer essas coisas, amém, irmãos? Mas infelizmente tem algumas pessoas que andam em barcos que já o seu casco já está furado e já está entrando o julgamento dentro. E se não tirar a água logo e tampar o buraco, vai afundar junto com o barco. Estão entendendo, irmãos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.